Hoje são 4 de julho de 24. Hoje vai ser a nossa 20ª reunião sobre o livro Agnoses de João. E nós vamos, então, entrar na segunda parte do capítulo Notas de Midi e de Blavatsky sobre o quarto evangelho. Tá? Então, vai ter muito de doutrina secreta. Quem já leu vai se sentir, talvez, um pouco mais confortável, mas vai ter muita coisa nova. Então, algumas coisas nós vamos avançar um pouco no entendimento, outras a gente vai deixar para um segundo momento, talvez, estar aprofundando um pouco mais. E está me fazendo falta aqui ter alguns materiais para escrever e mostrar, mas aí eu prometo que numa próxima reunião eu faço isso. Eu vou... Bem-vindos, boa noite. Eu vou abrir os slides aqui para a gente poder ir começando. Eu quero abrir uma coisa aqui primeiro. Muito bem. Eu espero que vocês tenham lido, isso ajuda bastante, lido o capítulo, e nós vamos ir com calma, tá? Eu não pretendo abordar todos os temas que ali estão, até porque, como ele está muito picado em pedaços, faltam muitas passagens para deixar mais claro esse conteúdo, essa referência, essa correlação que está sendo estabelecida por Midi e Blavatsky em relação ao conteúdo do quarto evangelho. Que existe correlação, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho, para mim, bastante claro em relação a isso. No entanto, não a gente precisaria um conhecimento mais, não apenas aprofundado, mas mais, como é que eu posso dizer, estar mais acostumado com todo esse linguajar e essa construção mental sobre esses conteúdos para conseguir entender melhor. Pronto, abri. Então, hoje, 4 de julho, nossa 20ª reunião. Na última reunião, esse foi o nosso último slide, em que os comentários de Midi e Blavatsky se referiam à parte no quarto evangelho, em que está falando sobre as trevas e das trevas ou da escuridão, né, vem a luz, e aí nós discutimos que, na verdade, luz não existe nas trevas, e as trevas vão ser o caos, que é anterior ao manifesto, né? E aí houve várias discussões e alguns comentários que a gente não chegou a fazer aqui, eu salvei aqui nas reflexões que a gente teve na última reunião, do dia 27 de junho. Então, só recortei 3 comentários, né? Que alguém disse, penso que as trevas, que é o caos anterior à manifestação, também pode ser o silêncio, o sigê, né? Que é um contexto que a gente vê bastante na tradição cabalista, né? Esse silêncio, esse anterior a tudo, onde não tem nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de vibração, nenhum tipo de expressão, nenhum tipo de contraste. Simplesmente é o silêncio. Porque, vejam, trevas no sentido do sentido da visão é onde a gente não vê nada. E silêncio, no sentido do sentido audição, é onde a gente não ouve nada. Então, são tentativas de traduzir a ideia. Volto a enfatizar o que eu comentei na outra reunião, da gente não se fixar demais nas palavras utilizadas, mas na ideia. E aí a gente vai conversando, tentando trazer para a gente um sentido que faça sentido. Ai, tá sem sentido usar sentido demais, mas vamos lá, é uma tentativa. Outra pessoa escreveu: trevas são imanentes nesse caso, da, das, que as trevas são anteriores, né? As trevas antes ou são luz. As trevas são antes ou são luz, porque a luz já vai trazer a manifestação, a luz já vai trazer capacidade de percepção. A luz termina com a escuridão, e por isso a escuridão seria o caos, e a luz já seria o primeiro momento da manifestação, porque ela permite
diferenciação. A luz é o que empresta, olha que legal, a luz é o que empresta o contraste para enxergar os fenômenos, porque é visto porque há uma sombra, a gente só vê, esse sentido só é viável na presença da luz. Por isso a luz vai estar vinculada já ao manifesto. Só luz é o mesmo que escuridão, porque a luz é imanente à escuridão, mas quando ela se expressa, começa a manifestação. O contraste que a luz permite é o que permite ver. A manifestação é o contraste. Então, porque a luz brilha nas trevas, então o contraste se expressa, a manifestação acontece. E aí a pessoa que escreveu deu uma risada. Não é tudo luz. Com isso, os jovens místicos piram, né? Tudo é luz, viver na luz, né? Esse tipo de coisa. Aí eu dei risada junto. E aí achei interessante que um dos nossos colegas aqui disse, Jane, que medo dessa conversa sobre prática. Não sei se vocês lembram que eu disse que a gente podia, talvez, na nossa próxima reunião de prática de vida diária, falar sobre se aplica ou não e como se aplica esse conjunto de ideias, vivências, pensamentos, sentimentos que vão compor aquilo que é a filosofia esotérica, como isso pode ou não se aplicar à nossa vida diária. E ela disse, que medo dessa conversa sobre prática. Não, é para a gente ver, né? Para a gente conversar. E aí vamos para nosso começo de hoje. Então, hoje é a segunda parte das notas do Meet e Provados. Se alguém quer falar alguma coisa, levanta a mãozinha. Já sabem o esquema. E eu devia ter passado mais esse pedacinho da reunião passada, porque vai ter um corte e vai começar uma outra forma de abordagem, mas vamos agora. O Alberto só colocou, o que está sublinhado são frases provenientes diretamente do quarto evangelho, né? Então, o Alberto destacou, o Midi e a Blavatsky destacam mais algumas passagens, né? Como houve um homem enviado divinamente, cujo nome era João. Ou seja, de modo divino, ele chegou, ele veio. E o nome é Johannes, ou Yohanan, né? Ele veio para apresentar provas, ou seja, dar provas, a fim de que se possa dar testemunho sobre a luz, a existência da luz, que a luz é o princípio, e é o princípio do manifesto, né? De modo que todos possam ter confiança por meio desse Iohannes, que é o que traz a luz, que ele traz essa notícia, vamos colocar dessa forma. E aí um comentário de Mídia Blavatsky. Se esta luz é para ser vista como idêntica ao Cristo, que é idêntico ao Espírito, então essa luz será pude. Eita, Jane, mais coisa. Bom, dentro da filosofia esotérica vinculada à teosofia, como Blavatsky atrás, ela vai dizer que a constituição do homem, ele é uma expressão da mesma constituição do cosmos. Então, a doutrina secreta, por exemplo, começa, como outras tradições também, como no Kala Chakra também, com uma explicação, uma descrição cosmogônica, cosmogênese, cosmogênese. E essa mesma cosmogênese serve para buscar compreender e entender como é a antropogênese, ou seja, como os seres humanos, o antropos e os seres humanos como manifestos se constituem. E aí ela vai enfatizar muito que nós temos não corpos, como há muitos partícipes, inclusive, da sociedade teosófica, passaram a repetir dessa forma, mas que o correto seria dizer que nós somos formados pelos mesmos princípios que geram, que formam o cosmos. E esses princípios, ela em diferentes momentos e em diferentes textos, ela os modifica um pouquinho. Mas, basicamente, a mim me parece que
expressão, a apresentação que ela mais vai mostrar é que somos formados, começando do mais denso ao mais sutil, por Stula Sharira. Stula Sharira é o que corresponde ao corpo físico, mas do ponto de vista indiano-budista. É o corpo que se manifesta. E, por exemplo, nesse sentido, as energias desse corpo, as sensações desse corpo, tudo isso é corpo, é manifesto, o Stula Sharira. O que dá energia, o que amarra, o que dá molde a esse corpo é o Linga Sharira, ou às vezes chamado de corpo astral, tá? E vou repetir, não é um corpo. Sharira tem a ideia de veste, mas não de veste material, mas de envoltório. Eu gosto mais da ideia de envoltório. O Linga Sharira por exemplo, na minha opinião, aquele que carrega todas aquelas energias que são trabalhadas na homeopatia, na acupuntura, nas diversas manipulações que se fazem para que as energias do corpo girem, se movimentem de forma adequada. E isso é utilizado também nos tantras budistas e nas teurgias gnósticas. É o conjunto de energias que circulam no corpo. Linga Sharira. Depois vem o prana. Prana é a energia do Forrat. Prana é a vitalidade presente em todos os seres. Prana é a energia que mantém a vida em todos os elementos. Então vem e aí ela vai usar palavras variadas, muitas vezes é traduzido como camamanas, ou o envoltório... Que grega lá? Oi? A grega. Ah, tá. Não, grega. Pronto, eu já consegui baixar. Deu. O envoltório que está Ai, associado desculpa. às nossas emoções, né? Aos nossos sentimentos. E aí vem os três, vamos dizer, superiores, que é manas, que é a mente, o instrumental mental não contaminado, a contaminação fica nos aspectos inferiores. Budi, que seria aquilo que cria uma, não limitação, mas uma capacidade de sustentação ao espírito, que é Cristo, que é Atman. Então, ela vai dizer que essa luz é aquela que delimita aquele espaço que é o Cristo e que corresponde nessas descrições teosóficas a Atman. Eu não quero falar disso com muitos detalhes, mas mais ou menos é isso. A ideia sempre são 7 aspectos da manifestação que vão se densificando à medida que se afastam, se distanciam daquele aspecto que é idêntico ao todo, que é o Atman. E tem mais duas passagens colocadas aqui no texto, que é do quarto evangelho mesmo. Ele não era a luz, mas veio para ser uma testemunha da luz. E aí, lembra, essa passagem está se referindo, está sendo associada ao Yohanan, ao João Batista. A luz era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, essa luz era a real, a verdadeira, a isso. Luz que está em todo mundo em todo homem que vem ao mundo. Então, todos nós temos essa luz. Pena que tão poucos sejam conscientes da sua presença. E aí, aqui, tem aspas, um finalzinho, né?
E tem só mais umas passagenzinhas de comentários da Blavatsky e do Nietzsche, e aí eles começam a fazer, colocar, trazer elementos, provavelmente. Lembra que eu comentei que Blavatsky criou um grupo chamado, é chamado como Inner Group, né, o grupo interno, de pessoas que estavam no seu convívio, que participavam daqueles estudos, que participavam da sociedade teosófica naquele momento, que estavam em torno dela e que ela via tinham maior capacidade de vivência, compreensão, de condições de efetivamente se tornarem, chama em sânscrito chelas, né? Buscadores reais de se tornarem discípulos de mestres reais. Nesse inner grupo, eles faziam esses estudos. Então, a mim me parece que essas passagens que vão aparecer aqui para frente são extratos dos estudos, porque as passagens estão meio soltas, né? E a gente já viu essas palavras. Lembra que falava do primeiro, segundo e terceiro logos? Então, o primeiro logos é o primeiro, é o puro, né? É o sobre o que nada se fala. Então, no princípio, e aqui o princípio que está falando é quando mula prakriti, que é a substância, como nos colocou o Juvair, por exemplo, primordial, né? Que é o primeiro, a, a primeira condição de que algo possa se expressar, né? No princípio, mula prakriti era o verbo como expressão, como tom que dá um tom vibratório para aquela mula prakriti, que não manifesta, mas é a pré-manifestação, possa tornar-se manifesta. E isso seria o terceiro logos, que já é o mais próximo, já é o manifesto. O verbo estava com Deus, ou seja, havia uma, de certa forma, polaridade, mas que é unicidade, e por isso, lembra, lá no começo ela disse que é com Deus e não em oposição, né? O verbo e Deus, é Theos e o Logos, né? E o verbo era Deus, porque era uma única coisa, um único vazio, um único caos. Ainda que os três logoi sejam um só. Fala, Bruno. Oi, olá, peraí, deixa eu fechar aqui, tem um barulho aqui fora, pronto. Aumenta teu volume aí. Deixa eu falar um pouquinho mais Melhorou. perto, eu tô sem o microfone aqui. Não, você estava falando de Budi, né, e no livro, eu até achei aqui, mas lá para a página 160, vocês vão chegar lá, no futuro, né? E eu estou sem livro aqui. Não, é 160, então é para o futuro, isso aí. É quando já chega no Evangelho, no Apócrifo de João, né? E aí tem as notas da Alaia lá, na Uhum. tradução da Tem Alaia. uma passagem que ela discute a questão de É, Budi aí. Uhum. e aí, exato, e ela fala muito da epinóia da luz, né? Essa epinóia como essa intuição da luz, essa intuição da realidade última, essa intuição da centelha divina. Então, relacionar Budi com essa epinóia, né? Essa intuição que está lá, latente em nós, e eu acho também que dá para relacionar Budi com o termo nous em grego, que talvez seja familiar para quem estuda, né, a parte mais ocidental também, né? Sim, Essa mesma ideia, e Budi também aparece na Vedanta, Advaita, né? Vamos relembrar os estudos do Atma Yoga. Vocês estavam lá, a maioria, eu acho. um E bom número de pessoas aqui estavam no nosso estudo do Atma Yoga. estavam, né? É que o Atma Yoga foi o primeiro livro que a gente Foi o estava estudando, primeiro, a gente estava começando. foi bem o início, e tá até no YouTube. Então, acho que até muitas coisas que a gente está vendo aqui, nessa parte mais oriental, né? Se for voltar para o Atma Yoga, acho que até ajuda A a se entender. familiarizar melhor com esse tipo de pensamento, com essas ideias, com essa nomenclatura. Exatamente. Posso só falar mais uma coisinha? Eu não quero ficar falando demais aqui. Não, é quando fala aqui dos logos, né? E logos.
o Alberto ele sempre fala para a gente que logos, uma tradução melhor para logos, o que a gente geralmente vê por aí, que é verbo, a tradução melhor seria luz, né? Então pensar que essa luz, ela é realmente a natureza última das coisas. A luz das luzes é a natureza última, como diria o gnóstico persa Suhavardi, a luz das luzes é a natureza última, porque a luz das luzes é Alá, e não há outro senão Alá. Só que a gente vê luzes que não são aquela luz última. E por isso que a Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela chama isso de trevas, trevas primordiais, né? Aí tem o problema da palavra também, darkness, em inglês, que pode ser traduzida como escuridão, talvez, mas escuridão para nós, porque a gente é cego para Uhum. essa luz. Não é que aquilo não seja luz, porque as trevas do mundo manifesto, elas são ausência de luz, como todos os neoplatônicos vão sempre falar. É uma ausência, é uma falta de visão da luz, é um esquecimento, né? Nós estamos nas trevas, na verdade, de certa forma. Eu estou fazendo só esse comentário porque eu acho que essa questão de luz e trevas não ficou muito clara pelo que eu estou vendo no chat Ficou aqui. mais para escuridão do que para claro. Exatamente. Então, só lembrando que, sim, tudo é luz, mas não essa luz dos jovens místicos, como a Lígia bem comentou, né? Mas uma outra luz que é incognoscível e que tem a ver com esse logos aqui. Mas quando a gente falar de trevas, tem que tomar cuidado, porque quando chega nessa literatura gnóstica, essênia, maniqueia, a trevas é um termo bem técnico, né? Que fala do mundo da matéria, que fala daquelas forças dos Da arcontes, densidade. da densidade. E se fala nos filhos das trevas, né? Uma hierarquia que é o contrário dessa aqui, que está em guerra com os filhos da luz, que, que não quer que a humanidade se liberte, que quer nos prender à matéria, né? E até que a pessoa realmente ouça a hipnóia da luz, até que ela realmente vá para além dessa esfera sublunar em que nós estamos, até que a pessoa chegue a Ugdoda, vocês vão ver tudo isso. Ou é Tá no a livro. Auá, ela vai botar ali também? Exatamente. Até que a pessoa acenda, né, se ilumine, é sempre um teste, né? A gente está sempre nesse teste. Todo mundo é um candidato em potencial para os dois lados. Todo mundo é um candidato potencial para os dois lados, né? Então, só queria pontuar isso, como que essa linguagem, luz e trevas, ela vai aparecer, né, nessa literatura também. E como já foi falado na reunião passada, muitas vezes, que é o que tu está destacando, a depender do ponto, do ângulo pelo qual nós o estamos vendo, trevas pode estar se referindo ao estado primordial absoluto do caos, ou pode estar se referindo àquele véu que se interpõe entre a verdadeira luz e a nossa percepção, e que nesse sentido é o aspecto, aspas, negativo, né? Exato, exatamente. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter com as palavras, né? Essa flexibilidade mental, como você tem falado muito aqui, né? Da gente não se apegar muito, porque num determinado contexto vai significar outra coisa. Tem uma luz piscando aqui, por isso que eu estou meio no escuro. A luz não acende, aí ela começou a piscar. Então pode ser que ela vá acender. A próxima frase nos lembra isso. Ó, e veio a luz. Obrigada. O logos, e aqui é o logos primordial. Gente, eu não sou da área de letras. Logoi é logos no plural, são os logos, né? Logos é no singular. Então, logos é o singular, aqui é o logos primordial. Então, o logos, esse primordial, que é a essência dos logoi, era no princípio idêntico com para Brahman. Oh, Jane, mais um. Para Brahman é o que está além de Brahman. E Brahman já é o aquilo.
Então, muitas vezes, com essa dificuldade de articular conceitos, palavras e tentar explicar o inexplicável, o inefável, o indizível, aquilo sobre o que nada pode ser dito, então se cria mais um conceito. Então, Brahman, não, ao contrário, Atman, que é o princípio divino em nós, o que há de mais elevado é o Logos em nós, é idêntico a Brahman. Brahman como esse mesmo princípio, mas no estado de todo. Tá? Esse, quando eles usam, então, para Brahman, é porque sentiram alguma dificuldade de Brahman já estava sendo o limite. Então, peraí, tem algo, não é que tem algo depois, é uma palavra que na Vedanta e na Yoga, se eu não me engano, não tenho certeza, mas em algumas áreas da tradição indiana, avançou. Assim, a palavra tomou conta, a palavra colocou algo além de Brahman, o que na discussão teórica, na filosofia, na abordagem filosófica, não faria muito sentido. Mas é para chamar ainda mais a atenção. E a Blavatsky, na Doutrina Secreta, usa bastante essas palavras. Lembrando, para passar para o Bruno de volta, que quando ele está dizendo aqui o logos primordial era no princípio idêntico com para Brahman, esse no princípio é quando a substância primordial, o mula prakriti, a condição que alguns chamam de matéria primordial, mas não é matéria, é aquilo que permite que se agreguem e se manifestem e se expressem essas sombras, essas divisões, esses como foi usado, esses contrastes, essas delimitações que nos fazem perceber algo como manifesto. Né? Bruno, me salva aí. Não, só quem salva é a hipnóia da luz. E, mas, não, é essa questão do para-Brahman, né? Eu acho, Jane, que esse termo, eu lembro também de ver isso sendo dito, né, nos nossos estudos, que esse termo para-Brahman, ele meio que surgiu posteriormente, meio que para tentar salvar a ideia, porque Brahman, o termo Brahman estava sendo mal usado, né? Tinham Sim, transformado Brahman num deus pessoal, bem no estilo do deus teológico ocidental também, né? Os hinduístas estavam confundindo Brahman com Brahma, né? Porque tem o sem o M. E que aí já seria como um demiurgo, já seria uma inteligência criadora, não é essa realidade última, né? E aí por isso que veio esse termo para Brahman. exatamente. Também já vi esse comentário. E vai aparecer aqui, nos chamando a atenção dessa divisão às vezes chamado trindade, na tradição hindu, por exemplo, do Brahma, Vishnu e Shiva, como os três aspectos que vão ser os aspectos que juntos tornam criado essa manifestação, geram as forças que levam à criação da nossa manifestação, o que inclui nós como seres. Então, eu peço desculpas porque essa linha, o terceiro verso, se refere ao terceiro ou ao criativo logos, é o terceiro logos, que é aquele que está mais próximo da manifestação, é aquele que realmente vai ser o criativo, né? Todas as coisas vieram à existência através do terceiro aspecto do logos, ok? Agora, eu não sei qual é esse terceiro verso, eu não entendi onde que ele se localiza. Eu li no texto e procurei e não entendi. Fala, Odair. Abre o teu som. Rapidinho. Isso. Pois é, estava abrindo. O Evangelho da Pit Sofia, ele classifica o Logos semelhante com vocês falaram aí. E diz que o primeiro Logos seria as vozes de Deus, o segundo seria as luzes de Deus, como o Bruno deixou bem claro, e o terceiro seria a vida emanada da luz de Deus. Tudo uma sintonia. E em relação a palavra trevas, no latim ela fica mais fácil quando escrevemos tenebres, porque além de Uhum. escuridão e ignorância, ela pode significar também a ocultação do divino. Uhum. Só um parêntese.
Não, isso é bem legal. E aproveitando a fala do Odair, que se associa com o que o Bruno está chamando a atenção, novamente a gente está tentando usar o que o Filipe, no Evangelho de Filipe diz, que a verdade vem ao mundo envolta em símbolos, né, em véus. A gente está, cada um criando, assim como as comunidades variadas, os filósofos ao longo dos tempos, foram tentando criar conceitos, explicar, desenhar para explicar algo que não é facilmente descritível. O que não quer dizer que a gente não tenha que estudá-lo, vivenciá-lo, compreendê-lo, mas às vezes abstendo-se de querer explicar tudo nos mínimos detalhes. Os detalhes são muito mais do que a gente é capaz de perceber e entender. Entender que isso existe, que esse detalhamento certamente existe, mas não funciona como nós funcionamos no nosso mundo manifesto que a gente conhece. Eu não sei se os anjos, se é que eles existem, veem o mundo como eu vejo. Aliás, eu não sei se a Sônia vê o mundo como eu vejo, se o Odair vê o mundo como eu vejo, se a Mazé vê o mundo como o Bruno vê, e por aí vai. Então, o diálogo entre nós deve ter esse sentido de tentar ajudar, mas ninguém vai dizer pelo outro, porque a gente diz aquilo como a gente sente, aquilo das palavras que a gente consegue. E precisa. Eu não estou desfazendo a discussão. Precisa. Só que, às vezes, alguns de nós podem não ser muito hábeis para encontrar a terminologia certa, e o modo mais adequado de explicar coisas que não são beabá, né? Não é 2 mais 2. Né? Aliás, eu falei 2 mais 2, mas a própria matemática de Pitágoras é filosófica, não é tão simples assim, né? Eu me lembro a Dani falando, a questão da prova de matemática, explique o 1, explique o 0, não é simples assim, né? E aí segue o texto aqui, ó, o logos, como uma unidade era vida, e a vida era a luz dos homens. Eu diria, não é era, a vida é a luz dos homens. Porque sem essa vida, que é o Logos, que é toda essa energia, também chamada luz, ela é isso que faz de nós seres capazes de perceber que essa luz existe, seres pensantes, eu não gosto da palavra pensantes, conscientes, naquele sentido de consciência um pouco mais elevado, né? Aí a Blavatsky está dizendo, né, o Logos como uma unidade era a vida, e a vida era a luz dos homens, não de qualquer homem, né? Homens e mulheres aqui, tá? Não é questão de sexo, de gênero, tá? A vida era a luz dos iniciados, a vida é que conduz com maior intensidade as ações daqueles que estão mais despertos, sendo esses os bodhisattvas, os filhos da luz, não é por acaso. Os iniciados, os mahatmas e muitas palavras que em diferentes tradições vão ser utilizadas. Os sábios, na tradição da Babilônia, né, nas tradições da Caldeia, né? Então, e segundo ela, esta luz, repetindo um pouco do que ela tinha dito acima, é isso, Atma Buddhi, que é uma condição de. Eu acho muito delicado de dizer isso, porque muita gente vai entender como se Buddhi constrangesse, segurasse uma parcela desse todo que é a Atma. Não, não é isso. Mas é como se fosse, eu gosto da ideia de funil. Aliás, tem um desenho que a Blavatsky usa para explicar esses princípios, que ela coloca uma lua e o sol. O sol é Atma, a lua é Buddhi. E aí vem um triângulo que é a mente, Manas. Então, nesse sentido de que essa luz reflete em Buddhi, na lua, que permite que, então, esse reflexo possa tocar o nosso instrumental mental.
e daqui para baixo é os nossos instrumentais de função, de ação no mundo. Por isso que ela diz, esta luz é Atma Buddhi. E todos temos esses princípios. Acho que tem só mais um. E a luz da vida, como uma essência, brilha nas trevas, mas as trevas não a prenderam, não, as trevas não a fazem brilhar, não a expressam, porque isso seria a dicotomia inicial de todas, né? Então, eu acho muito complexo. Qual é a ideia que muitas vezes alguns desses seres mais que compreendem isso melhor falam, que é o que o Alberto também diz, surfar. A gente ir lendo, porque de repente, como o Bruno trouxe há pouco uma percepção dele, parece que assim, alguma coisa dá um toquinho assim, né? Eu acho que é isso, eu sinto assim, acho que o Odair, quando falou, também estava trazendo dessa forma, porque ele já leu em outros materiais que ajudam ele a ir construindo essa ideia. Aí vai também a questão importante da gente escolher os materiais que a gente vai olhando para não tornar ainda mais confuso, né? Segue no texto. Houve um homem, um iniciado, enviado pelo Espírito, cujo nome era Yohanan. E aí a Blavatsky ou Mídia, os dois, né, comentam João, Oanes, Dagon, Vishnu. Todos esses nomes, em diferentes ambientes, denominam essa personificação, no sentido de esse nome que pode ser dado, essa denominação que pode ser dada ao microcosmos que reflete o macrocosmos. Pelo que eu entendi do que eu estava lendo neste texto, e até a reunião passada alguém perguntou sobre isso, a tradição dos Yohanan tem a ver justamente com essa ideia de personificação do microcosmos, de ser um representante do macrocosmos, de ser um canal, de modo que, não entendam canal como cascão espírita, né? Uma forma de permitir que a luz passe por esse conjunto que em determinados momentos, tempo e espaço tem um nome, no caso, um João, né? Possa trazer pinceladas dessa luz para que outros, por meio deste, possam conhecer a luz ou perceber a luz em si próprios também. O nome pode ser tomado, o nome João, em seu místico significado, isto é, este homem personifica o poder do misterioso nome Johannes, ou Yohanan. Ele veio para ser uma testemunha da luz, no sentido de mostrar que a luz está nele e em todos nós, para que todos possam ser fortalecidos por perceber, ver, conhecer esta luz que está em todos. Ele não era a luz, mas veio para ser testemunha dessa luz, para dar testemunho da luz. E assim o são todos os grandes iniciados, na opinião da Jane. Esta luz é a realidade una, a realidade primeva, é aquele antes de tudo, mas que já é luz, que já é capaz de, sem ser nada, dar condições de que as coisas reflitam, porque tem luz. Esta luz é a realidade una, a qual ilumina todo homem que vem ao mundo. Vocês vejam que essa frase se repete de novo. Nós temos uma centelha da essência divina em nós. Nós somos mônada. Nós não somos mônadas. Nós somos aquela centelha que é, ao mesmo tempo, o todo e aquele que está manifesto. A gota no oceano. Eu gosto da ideia do holograma, né?
Porque eu não sei se eu compreendi muito bem essa noção, esse conceito do holograma, mas o que eu entendo é que o que se diz sobre o holograma, ele reflete o todo, e qualquer parte do holograma contém o todo, e tudo que é o todo está em tudo que é o holograma, porque ele não é diferente, mas ele é uma parcela, mas sem ser parte. Então, talvez nos falte uma palavra, ou a mim me falta uma palavra para tentar dizer isso que eu sinto que seria essa ideia que está aqui. Esta luz é a realidade una, que ilumina todo homem que vem ao mundo, que está no mundo. Nós temos ou somos essa centelha da essência divina que está em nós e está em todos, e que é a mesma em todos e não se parcela, não se divide, não se particulariza. Diga, Mazé. Não, rapidamente, só para não avançar muito, e eu estou com uma dúvida nessa página. É só a Mazé que está com dúvida, tá? O resto estou entendendo tudo, nadando de braçada. Quem me dera. Mas vamos em frente, vamos lá. Tem essa frase, e a luz da vida, como uma essência, brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam. Para mim, não é simples, mas como é que eu decodifiquei isso daí? As trevas não a apreenderam, as trevas deixaram fluir. Foi mais ou menos assim que eu captei. Sabe, as trevas deixaram passar a luz, sabe? Não sei se faz sentido. Não criaram uma interrupção em que Não, pudessem apreendê-la, pegá-la, isso. deixar ela passar. Deixaram passar. Não passar no sentido de ir embora, passar no Não, sentido de estar ali, se circulando, expandir, se expandir. preencher. Isso, foi, não sei se faz sentido, mas para mim foi assim que fez sentido. E no parágrafo seguinte, eu até tinha colocado, quando eu li, um ponto de interrogação. Houve um homem, um iniciado, enviado pelo Espírito, cujo nome era João. Então, esse Espírito aqui está com letra minúscula, e aí você colocou com letra maiúscula. E aí eu acho que deve ser com letra maiúscula mesmo. Não é isso? Porque para dar, não sei, um peso para esse espírito aí, porque espírito também é Eu uma palavra. tomei essa liberdade, que É, o autor não saiba que eu fiz isso. Mas eu agora tenho mais dúvidas. agora que você me deu um nó na cabeça. Porque, primeiro, claro que isso é simplesmente uma escolha Uhum, material aqui, né, mental, botar em maiúsculo ou minúsculo. Mas se a gente entende, como me parece, que nada acontece sem que este todo absoluto que assim o decida, sem decidir coisa nenhuma, porque ele não é algo separado de todos nós, ele é só uma expressão do fundamento daquilo que somos. Por que aqui enviado pelo Espírito? O que essa palavra Espírito está representando? Porque seria enviado por quem? Da minha vivência, da minha compreensão, eu acho que nada é enviado por qualquer outra coisa. Por exemplo, se João, tomado como um ser humano, chegou a alguma condição, isso foi feito por ele mesmo, ou por toda essa luz e tudo isso que é o todo que está nele. Porque o Apocalipse de Paulo, eu acho que deixa isso muito claro para a gente também. Nada nem ninguém vai enviar a nós, mas nós seremos, e todo o futuro será, aquilo que decorrente de todo o passado já foi e que é o meu próprio passado também.
Diz a Blavatsky que a lei do karma é a maior lei que existe na manifestação. E eu concordo. Tudo depende de como as energias se condicionam e descondicionam, se misturam e se manifestam. Você me deu um nó, mas ainda bem que a Lígia vai tentar nos ajudar agora. Estou rindo aqui. Jane, boa noite para Boa vocês. Como é que noite. estão todos? Então, eu não sei o que me deu. Pensar em Cristo como a condição de quem busca realmente a luz. Porque se o Logos está em todos, todos temos acesso ao Logos. Todos temos, porque nós somos humanos. Agora, a escolha consciente pela luz seria um estado, por exemplo, como o de Yohanan, E a Hanan? ou de Cristo, É isso? A escolha Peraí. consciente pela luz. A escolha consciente pela luz, eu não entendi o que você disse. Então, a escolha consciente pela luz, porque sim, se todos nós temos o Logos, todos nós temos, como seres humanos. O que diferenciaria o Cristo, a condição de Cristo ou de Yohanan, seria essa busca consciente pela luz, ou não? Eu gostei do raciocínio. A condição de Yohanan ou a tradição teúrgica da transmissão Yohanan poderia ser um caminho no sentido de organização, de tornar cada vez mais e ser cada vez mais consciente dessa luz, de certa forma. No entanto, eu acho que Cristo e essa luz é, de certa forma, a mesma coisa. Sim, sim. Mas aí, então seria uma forma de manifestação dessa luz num plano humano. É isso? Porque Eu me acho que dá bateu para essa ler dúvida. assim. É, olha, eu Eu gostei. gostei, eu não sei. Vamos perguntar aos outros universitários aqui. Eu tenho um Que pouco realmente. de, Que real... de Oi. receio, Lígia, de como a gente, que cada um de nós entende de uma forma diferente, Sim, vamos entender dizer que é uma manifestação do Cristo em nós, ou a manifestação da luz que está em nós. E eu sim. estou Eu acho que é concordando, isso. mas Eu alguns acho que é podem por aí. entender isso porque assim constroem o seu saber conceitual, né, verbalizável, como se tornar um iniciado, sim, mas Sim, não como algo diferente do que ele já era, mas simplesmente uma etapa do processo que é um constante e contínuo vir a ser. entendi. Eu não sei, eu Mas, estou pensando alto. mas mesmo assim, é interessante pensar nisso, porque o Logos é o que permite a gente dar nome para as coisas. Os símbolos, eles surgem daí, surgem do Logos, certo? Uhum. Agora, o que vai simbolizar o Cristo? Esse nome Cristo, o que que simboliza? Porque é algo a ser alcançado, é um estado a ser alcançado, Ou a ser né? desvelado. Desvelado, isso, melhor ainda. Nossa, eu agora vou ficar pensando nisso. Até eu estava assistindo a aula passada, me veio isso na cabeça, eu falei, meu Deus, o que que é isso? O que que eu estou querendo entender, né? Porque justamente o perigo é achar que é uma coisa natural que vai acontecer. Eu vou manifestar o Cristo. Pronto, já está manifestado. Não é assim. Não é desse jeito, né? A ideia Às não vezes é eu essa. desconfio que o Henri Cristo achou que tinha despertado. Que paura, dá medo disso. Sério. Então, e por isso que é bom mesmo tomar cuidado com as palavras, mas eu fiquei pensando, sinceramente, Yohanan, eu preciso diferenciar as coisas agora. Yohanan, o que é ser um Yohanan? O que é ser um Cristo? Né? Porque aí então dá para entender mais ou menos que tudo é logos, tá bom, tudo é logos. Mas tem uma diferenciação, porque senão
não teria por que diferenciar, é só falar o Logos despertou. Não é isso, né? Não, eu Não é acho que isso. não. E sabe que enquanto eu estudava aqui, já passo a palavra para a Sônia, e quero saber se a Mazé quer comentar alguma coisa mais, porque eu acabei tirando dela ali. Mas quando eu parei nessa próxima linha que está aqui na nossa frente, na tela, eu estava pensando algo parecido com esse teu questionamento, Lígia. Qual a diferença, então, entre Jesus, ou Cristo, e Yohanan? E a mim me pareceu, lembrando um pouco a Ana Paula, que estava fazendo comentários sobre isso nas outras reuniões, que talvez o chamar Yohanan seja uma denominação do estar neste caminho. Tá, Gente, eu não estou tá. lendo isso em lugar nenhum. É uma Sim, sensação, uma suposição que me ajudou a talvez pensar isso dessa forma seja uma possibilidade. Como se Yohanan, tornar-se Yohanan toma, você recebeu a carteirinha, você pode seguir por esse caminho, porque você está despertando essa luz, esse Cristo, sim. isso em você. Enquanto que Jesus já conhecia isso, no sentido de que ele estava um degrau só, mas um degrau à frente. Porque Ele lembra já que a gente estava. questionou por que que não Uhum, foi Jesus que tornou Elazar um Yohanan? entendi. É que é como se fosse uma etapa no caminho, aí Jesus chega na conclusão. Isso? E Jesus vai ser o próprio exemplo da luz. E o texto Sim, sim, mostra sim. muito isso, né? Yohanan, Sim, sim. o João Batista, né? O Yohanan ben Zakkai, é, batizando Jesus para que Jesus possa fazer o trabalho dele. Porque precisa a Aí gente vem, primeiro nascer no mundo, despertar, aprender a ler, sim, escrever, falar, se organizar. Então, Batista ajuda, o João Batista, o Yohanan ben Zakkai, ajuda, me parece, ajuda uhum, Jesus nesse caminho, até que Jesus, então, está pronto e se torna mestre, sim. E ele enquanto vai ele era, batizar ao no mesmo tempo, fogo. discípulo, desculpa, discípulo de Sim. Batista. Enquanto isso, ele vai batizar no fogo. Isso que é interessante, que é o fogo e a água. Isso daí é uma coisa que é um mistério e eu realmente não entendi, certo? Uhum. A salvação está em entender a relação entre o fogo e a água. Isso daí eu não entendi. Eu fiquei Do que eu pensando nisso. entendi disso no Evangelho de Filipe, que por sinal a Alaia no grupo Viveca está estudando com o grupo, Sim, sim. e isso aparece também em alguns outros textos, é, esses dois são só os dois primeiros passos. A água e o Tá. fogo, eu não entendi nada, então estou tranquilo. Mas é a água e o fogo e depois tem mais três. Esses dois são Tamo só os junto. primeiros. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Firmeza. Obrigada, Jane. Eu vou Obrigada, ficar Lígia. pensando nisso. Sônia. Oi. Bom, depois de vocês fazerem essas voltas aí, eu estou cheia aqui, vou tentar organizar as minhas ideias aqui. Isso é um Mas o problema, que porque a Sônia já é bem prolixa. Ela tonta, então, meu Deus. Aí sim, primeiro eu quero pedir desculpa que a minha gata passou por aqui, a grega, e sei lá, mexeu aqui. Assim, ó, o que que né, no meu meigo entendimento, partindo do princípio, né, do que está colocado e das percepções, né, que foram colocadas, se todos nós somos luz, se todos nós temos a centelha divina, né, em nós, tem algumas pessoas que não despertaram, que não, enfim, né, tudo que se possa usar de palavra aí estão nas trevas, digamos. O que eu consigo, eu aqui. Aí, Lembra o que assim, o ó, se Bruno elas falou, depende do ponto de vista sobre isso, trevas, mas que sim, fica difícil falar, né? Mas, enfim, estão na escuridão, não estão no silêncio, ou qualquer coisa que o vale, enfim, né? Ou vai ver que estão mais iluminados que a gente, sei lá. Mas, enfim,
Eu acho que aí entra, para mim, no meu entendimento, a questão de apreender, porque quem não consegue se perceber como luz, se perceber como uma centelha divina, né, ainda está em fase de apreender, e acho que é um pouco a gente também, né? Porque se a gente está buscando estudar, porque se a gente está buscando entender, se nós estamos querendo aprender, ou seja, colocar no nosso cálice, né? No Uhum. nosso aqui, tudo enchendo de informações. E aí a gente vai depurando essas informações, o que nos faz mais sentido. E aí, seja em que linguagem, né? Por exemplo, logos, ele tanto, aqui pelo que eu estou entendendo, significa Christus quanto Budi, né? É isso. Então, é uma luz, e essa luz está dentro de mim. O que que eu tenho que fazer para eu despertar essa luz, para eu acender essa luz, para eu, né, ser mais filha da luz, né? Enfim, né? Eu fico Desvelar, tirar o é véu. tirar os véus que ainda, né? É aquilo assim, eu fico pensando, se o que tá lá, se o que quiseram nos catequizar para algumas pessoas não fez sentido, por exemplo, para mim não fez sentido, eu nunca consegui, né? Hoje mas eu segui na busca, buscando, estudando algumas poucas para buscar algo que me faça sentido daquilo que eu vejo que não me faz sentido. Se não me faz sentido, eu tenho que buscar algo que me faça sentido daquilo que eu estou sentindo, Uhum. né? Então, assim, eu vejo que é isso, assim, nós somos luz, ponto. Se estamos iluminados, né? Iluminado não no sentido lá, último, de ascensão, mas se a gente está acendendo ali um Palito de fósforo ali, fósforo. é isso, um fósforo ali, a gente já não está mais na escuridão, né? Qualquer luzinha numa escuridão já me dá algo. E Talvez eu aí, consiga dar o próximo passo, porque eu isso, tenho aí eu uma luzinha começo. para enxergar o passo aqui. Isso, é isso que eu fico percebendo dessas passagens até aqui, do que a gente vem vendo de trevas e luz. Porque daí, assim, aí começa, opa, acendi aqui, acendi ali. E são degraus, na verdade, né? Que vão indo. É isso, assim, eu consigo, assim, que eu já estou com um fosforinho, assim, né? Eu Então, frente a agradeço tudo. muito essas colocações de vocês, porque, sinceramente, como professora que sou, em termos de formação externa, né, eu realmente acho que quando cada um coloca o seu sentir dessa mesma coisa, às vezes ele diz um tiquinho, uma vírgula que ele coloca em algum lugar e agora fez sentido, né? Porque e isso tem a ver também com o, o caminho se faz ao caminhar e cada Exatamente. um é o seu Pensei próprio muito caminho, nisso. a Eu sua pensei própria muito senda. nisso. Não Isso. tem uma senda que é a de todos, E nem vai ser mas igual. E mas nem a vai senda ser é uma igual. só. Que Cada um essa vai trilhá-la do seu jeito. é que para mim isso é a riqueza, a beleza, sabe? Não é igual. E aí essa complementariedade, eu acho uma beleza isso, assim. Mas enfim, é isso, caminhar, né? Concordo. Bruno, Obrigada. obrigada. Não, me veio uma ideia, eu não sei se é forçação de barra, aí não sei o que vocês acham, mas... Porque aí embaixo ela até fala de Vishnu no comentário, né? Essa comparação, João, Anis, Dagon, Vishnu. E na tradição indiana, às vezes se fala dos chamados avatares de Vishnu, né? Que é uma coisa muito mal entendida, muito mal trabalhada, pela literatura teosófica, principalmente, né? Mas que eu sempre penso que são aqueles que vêm ao mundo por compaixão, né? Porque Vishnu tem essa ideia da compaixão, do altruísmo. Vishnu, na tradição hinduísta, seria o equivalente a Avalokiteshvara, na tradição budista, e que tem a ver também com essa ideia de Christus, né? Essa luz que se reconhece em todos os seres e, por isso, ela quer poder se derramar, ela quer poder transbordar.
né? Porque não basta um único cálice conter essa luz, ela não pertence a um único cálice, ela tem que transbordar, né? Como essa água da vida que tem que transbordar, porque na verdade ela está se reconhecendo em todos os cantos, né? Aquela gota, peraí, eu não sou uma gota, eu sou um oceano. Então, Percebam como isso se mistura, se mescla com uma coisa que o Bruno fala muito, que é o nosso sentido de separatividade, que sim, não é uma coisa assim tão simples, mas é não. essa percepção muito sutil desse separado e não separado. Eu acho, e isso é um conceito muito profundo, tanto no budismo, quanto no gnosticismo, quanto Sim. na Vedanta. E será então que quando se fala, né, enviado pelo Espírito, seria nesse sentido, seria que compelido pela compaixão daquela pessoa que está se voltando para Cristo, então ela reconhece Cristo em todos, então é compelido por esse voto, por esse ideal de compaixão, né, por esse compromisso, porque ela se tornou uma testemunha dessa Uhum, luz, então ela é enviada, mas é enviada por esse voto, por essa convicção, por essa pistis, essa fé, né, no bom sentido da palavra, essa fé que a compele. Não, essa luz ela não é só minha, né? Ela está transbordando. Então, eu tenho que lembrar os outros também que essa luz está neles, que todos são um cálice dessa luz, que no fundo é tudo um grande cálice de onde que contém essa luz e que ela transborda ainda para além de tudo isso. Então, por isso que eu perguntei se eu posso estar forçando a barra, porque é claro que me vem o budismo naturalmente, né? O voto do Bodhisattva, Bodhicitta. E é claro que há digamos assim, são tradições primas, né? Mas aqui só para, não sei se faz sentido. agradeço, achei muito interessante o pensamento, sim. E para mim, me traz de volta aquilo que a gente falou há pouco. É, ele se auto-torna isso, se auto-conduz para isso. Não que alguma coisa ou algum outro, não, é seu próprio karma, no sentido de suas ações, de sua Sim. força interna, a luz nele mesmo é que vai se desvelando e se abrindo e fazendo o caminho. Seu próprio compromisso, né? O É, juramento a palavra compromisso ficou e ótima. aquele juramento que é feito com a alma, né? Aquele juramento que vai ter repercussões nas próximas vidas. Então, e aí, nesse sentido, a pessoa ela é enviada, mas ela é enviada por si própria, na verdade, Por si né? De própria. certa forma, por si própria, por essa convicção que ela tem sobre Cristo que está em vós e que é a esperança da glória. E que não há outra coisa a fazer. Obrigada, Bruno. Odair. Aproveitando toda essa deixa aí, uma citação que nós vemos no Evangelho Cátaro, tá? Que é basicamente o Interrogatio Johannes, tá? Quarto Evangelho de outra forma. Ele cita que essas pessoas que descem os enviados, que quando houve a queda adâmica, houve três ramos. O primeiro grupo que caiu e ficou preso na matéria, que somos nós. O segundo grupo, que não caiu e tchau para vocês, fizeram besteira, tchau. Voltaram para o divino. E o terceiro foram aqueles que não caíram, mas por amor continuaram se reencarnando como hierofantes. E para Uhum. reencarnar, entrar aqui, eles pegam karma, tem que ter, para poder ajudar a essa evolução e despertar da luz. E podemos dar uma olhada em Atos dos Apóstolos 9:2, como a Jane falou, no início do cristianismo, as pessoas eram chamadas de os do caminho. Não eram cristãos, eram os do caminho. Aí tem outras passagens ali na Bíblia. Só esse comentáriozinho. Muito bom. Renata, Olá, boa noite. boa Eu noite. estou pensando aqui
o meu comentário ele não tem nenhum embasamento igual ao do Rodai. Mas eu estava pensando que talvez, é, olhando para Jesus como um símbolo arquetípico de Cristo, talvez, pensando, tá? Se a gente colocar, né, o nosso pé no caminho, faça parte desse título de Johannes, será que eu posso pensar que, na verdade, Jesus ele veio para mostrar que Cristo, porque eu estou pensando na figura de Cristo como a redenção da alma mundi, não de uma alma única, entendeu? Não, não nós, cada um de nós, num caminho individual de Cristo, mas na redenção da alma do mundo. E Da aí Anima seria um Mundi, de único, Alaia. é, sim, seria um único Cristo, na verdade. E aí a Isso. gente, nesse caminho da senda, a gente está com, a gente poderia talvez ser classificado como um Johannes, não sei, pensei nisso. Eu acho que você trouxe uma questão muito bacana que se associa com o que o Bruno estava dizendo. Se você está me fazendo pensar, tá? Então eu vou colocar nas minhas palavras. Se nós entendermos que o Logos, o Cristo, a Laia, Anima Mundi, a Mônada, é um só, e que está em todos nós, mas ela não é separada, ela não é particularizada, ela não é parcelada, ela é a mesma em todos nós. Esse desvelamento, penso, sim, poderia ser exatamente esse, aos poucos, ir botando o pé no caminho, à medida que, oh, estou descobrindo algo mais, que não é eu estou descobrindo algo mais, não é eu percebi que eu tenho a luz, mas é simplesmente aquela sensação de que, sim, a luz brilha por meu intermédio e ilumina todos os homens. E por isso me ilumina também. Lembra aquela passagem que está tanto no Evangelho Apócrifo de Tomé, quanto está no próprio Novo Testamento, de que não se acende o cadinho e se coloca, ah, como é que chama? Embaixo do alqueire, né? Ele tem que brilhar, ele tem que ser visível. A mim me lembra muito essa ideia. O acender a luz, e aí lembra o que o Odair chamou a atenção, acender a luz. E aí vale os dois tipos, acender e acender, né? A luz que é cada um de nós, nos deve levar a não ficar escondidos, mas não a querer aparecer e ganhar likes, mas simplesmente tornar-se mais um, como diz a Sônia, palito de fósforo, que vai ajudando a nos iluminar o nosso próprio caminho e também permitir que essa luz, por meio de nós, como aconteceu por meio de Jesus, que se tornou o Cristo, não que ele seja o único, mas esse mesmo estado, como Renata está chamando a atenção, Cristo está em todos. Ai, ai, Bruno, como diz a voz do silêncio, que todos nós estejamos e tenhamos a laia e tão poucos de nós sejam conscientes disso. Porque é o nome que essa luz vai recebendo em diferentes tradições. E nesse sentido, no Lupus, a gente incentiva muito o estudo dessas, de várias das tradições, de vários ensinamentos por grandes e bons personagens, o que não quer dizer que tudo vale. E nem que você vai sair comparando tudo. Mas ao entender por um caminho, pode abrir uma brecha de você entender melhor por outro caminho também. E aos poucos, deixar de se prender ao nome que vai ser usado para definir cada uma daquelas coisas, mas sim a coisa em si, e não ao nome que ela tem. Porque o nome está preso à verbalização. Nossa, gente, que legal. Obrigada.
Mas nós não terminamos o capítulo, não. E a Jane quer ir até o fim. Eu vou ler só essas passagens aqui. Então, houve um homem, um iniciado, enviado pelo Espírito, cujo nome era Yohanan, João Anis Dagon Vishnu. Eu tenho que parar aqui. O personificado microcosmos. O nome pode ser tomado em seu místico significado, isto é, o homem personifica o poder misterioso deste nome, Yohanis, ou Yohanan, e essas coisas todas. E ele veio para ser uma testemunha da luz, para que todos possam ser fortalecidos por meio disso. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta luz é a realidade una, a qual ela é a representação disso que não pode ser representado, a qual ilumina todos e quaisquer homens e mulheres, tá? Que vêm ao mundo. Nós temos uma centelha dessa essência divina em nós. Eu já tinha lido tudo isso. E aqui aparece mais acima o Vishnu. E se a gente entender como chamou a atenção o Bruno há pouco, a trindade hindu é Brahma, Vishnu e Shiva. Lembra que vocês viram e eu não sei se foi de propósito, o Bruno associando Vishnu a Avalokiteshvara? Porque Vishnu dá o sentido de Mula Prakriti e Brahma o sentido de Purusha. E Shiva é Forhat. Mas eu estou viajando aqui, tá? Eu sei que eu confundi um monte de gente, mas quem me entendeu, entendeu. E aí, acho que tem só mais 2 slides aqui. Ela fala um pouco sobre a descida do Espírito na matéria, ou a encarnação do Cristo em cada um de nós, que, na verdade, não é uma encarnação, porque é um agregado de matéria que vibra e se diferencia de outros agregados, porque ali tem uma luz que brilha. No entanto, a luz manifesta no cosmos, essa luz, reclama Blavatsky, é antropomorfizada. Diz o Evangelho de Filipe, que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança, porque isso está mais correto. Não é que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não, nós fizemos Deus à nossa imagem e semelhança. E é o que a gente está fazendo aqui. É o jeito que a gente está sendo capaz de explicar, de dizer, de tornar compreensível para cada um de nós, sem imposição. A luz estava no cosmos, e o cosmos veio à existência a partir desse espírito na matéria. E o cosmos não a reconheceu, essa luz. Ele veio para o que era seu. Ele veio para os princípios inferiores que eram novamente, ó, o Apocalipse de Paulo. E o outro texto é Ensinamentos de Silvanos, que fala que e Pisofia também tem sobre isso, aquele corpo e todos os princípios que formam cada um de nós, eles nos são por causa do que nós fizemos e viemos fazendo ao longo de todo esse cosmos, esse período. E o Bruno falou disso também. E os seus, ou seja, seus princípios inferiores, não o perceberam. Não perceberam que o Cristo estava ali, que a luz estava ali. Porque a gente se prende ao que está mais visível, ao mais manifesto, mais sensível. Mas como muitos o receberam, esse Atma Buddhi, na linguagem teosófica, para eles deu o poder de tornarem-se filhos de Deus, ou seja, iniciados, ou filhos de Buda, ou filhos da luz, ou todos esses outros nomes, Bodhisattvas, Mahatmas, iniciados, para aqueles que têm confiança em seu nome, que acreditam, no sentido que o Bruno chamou a atenção, tem pistes, fé, convicção. Este é um nome setenário. É um nome que tem 7 tons. Uma vogal, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Por que está escrito assim? Não me perguntem, não sei. Mas é um caminho pelo qual a Blavatsky às vezes segue. Eu acho que Kabbalah provavelmente vai explicar isso aqui melhor. Chegando próximo do final. Estes são os que não nasceram nem de sangues, nem da vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas nasceram de Deus, são filhos de Deus, são filhos do todo, são filhos do Logos, são filhos de Buda, são filhos da luz. E aí diz a Blavatsky, o termo sangues, no plural, que foi assim que ela escreveu, é o mesmo que vidas na doutrina secreta. E são centros elementais de forças. São centros elementais de forças, ou seja, o microcósmico aspecto do Tattva. Tattva é a expressão macrocósmica. Ou seja, todas essas manifestações microcósmicas são aspectos do Tattva macrocósmico, do estado macrocósmico, da posição, do espaço, daquilo macrocósmico. Aqueles, entre aspas, nascidos da vontade da carne, são os andrógenos, nascidos do ovo da doutrina secreta, nascidos através do poder da vontade, Kriya Shakti, a força primordial. Aqueles nascidos da vontade do homem são os homens nascidos da maneira usual após a separação do sexo. Então, são os nascidos, como a gente chama alguém que nasceu. E a expressão nascidos de Deus, ou troquem Deus aqui por qualquer outra palavra, nascidos de Cristo, de Buda, etc., refere-se aos filhos de Deus. E é uma referência àquele segundo nascimento, que agora não me lembro se é Bartolomeu ou Nicodemos, eu acho que é Nicodemos que no Novo Testamento pergunta para Jesus, escuta, a gente tem que voltar ao útero da nossa mãe? Não, é o segundo nascimento, são aquelas crianças até 2 anos que, segundo a historieta que nos contaram, Herodes, eu acho que é, não sei, não me lembro qual deles, manda matar todos os até 2 anos. O quê? Os que tinham iniciação já até o segundo nascimento. São os renascidos, e Jesus, é atribuído a Jesus ele ter dito, é necessário que você nasça de novo para poder entrar no reino dos céus. Na verdade, para se descobrir que estás no reino dos céus e não o vês porque está faltando esse nascimento. Eu vou só ler mais esse aqui, que é o final do texto, e aí a gente conversa, eu acho que é. E assim, o Logos tornou-se carne, ou seja, o Logos encarnou-se e habitou em nós. E nós vimos a sua aparência, não glória, exceto no sentido de ser um véu. A aparência como de um filho único do Pai, que é cheio de graça, de glória e de presença. O termo pai, neste verso, significa o svabhava, que é semelhante ao que é mula prakriti. É aquela condição, substrato, não matéria primordial, que é o pai e mãe. É o svabhava dos budistas, o pai e mãe da doutrina secreta e o mula prakriti dos vedantinos. Para quem lê a doutrina secreta, vai ver essas palavras lá colocadas. João dá testemunho sobre ele e clama dizendo, ele é aquele de quem eu disse, aquele que vem após mim estava, já era, antes de mim, pois ele existia antes de mim. Ele já era e nunca deixou de ser, como nós também. Do ponto de vista de um discípulo, o princípio divino Atma Buddhi é posterior na condição de relação com o tempo, pois a união só será alcançada ao final da senda. É só no final da senda que essa união, câmara nupcial, realmente é alcançada. Mas essa centelha do fogo divino já existia, e sempre existiu, antes da personalidade do neófito.
pois é o eterno e está nos homens, embora não manifesto. Portanto, nós temos o Anis, João, Yohanan, Vishnu, como o representante de Vishnu. Desculpa, eu repeti o que já está ali. O homem que se torna um adepto, na tradição vedantina hinduísta vai ser chamado Jivan Mukta. Jiva é a alma de um desperto, através do seu próprio esforço, porque isso só acontece pelo esforço daquele que ali está na busca. E do pleno, todos nós recebemos favores e favores. O pleroma, ou pleno, pleroma é a palavra mais utilizada na tradição gnóstica, deve ser distinguido de mula prakriti, que é o svabhava. O pleroma é o infinito na manifestação. O pleroma é o caos, é o antes da manifestação. É aquele todo, é aquele aquilo. O significado do verso 16 depende do verso 17. Gente, desculpa, eu não olhei qual é o verso 16 e qual é o verso 17. Pois a lei foi dada através ou por meio de Moisés, mas graça e verdade foram dadas através de Jesus. Quem trouxe a lei, a regra e a orientação foi Moisés, mas por meio de Jesus recebemos os detalhes mais profundos. A doutrina do olho, vide A Voz do Silêncio, em que ele mostra a diferença entre a doutrina do olho, que regreia, né, que orienta as ações, mas é a forma de condução de um que busca por si. A doutrina do olho através de Moisés e a realidade última, o pleroma, ou doutrina do coração, porque é aquela que está vinculada àquilo que é o seu, de fato, coração, isso é dado através do Espírito Divino, Atma Buddhi. E essa frase eu achei tão boa. Nenhum homem vê Deus, em qualquer tempo, porque ninguém pode ver aquilo que não é visto, aquilo que não é percebido, aquilo que é você mesmo. Início do apócrifo de João, que diz que o Iaô olha para todos os lados e vê apenas a si mesmo em tudo e em todas as direções. Ninguém pode ser alguém vendo aquilo que não é separado, que não é polar, que não é partido. Não tem como, porque para Brahman simplesmente é. E eu acho que agora eu termino. Ah, não termino nada. Vou voltar. 1 minuto de silêncio. Falta pouco. Acho que tem esse parágrafo aqui embaixo e mais. Não, é o último mesmo. Então, vou fechar aqui. Então, depois, bem no final do texto, há a Blavatsky e o Mead fazem uma ampliação dessa abordagem toda nas partes 3 e 4 do texto, que foi publicado em 1893. Blavatsky já tinha falecido em 1891 e é o Mead que organiza isso. O Alberto destaca breves trechos dessas partes 3 e 4. O texto diz que João, neste contexto, significa Iohannes, ou sabedoria, ou a palavra ou voz secreta. O nome Jesus são pequenos elementos assim que tem comentários. O nome Jesus vem da palavra hebraica Aish, que significa homem. Jesus é chamado Yeshu, que estaria relacionado a esse Aish. O termo ges ou ies, em grego, significa várias coisas, como ies, jes, aqui é de Jesus, de Yeshu. Significa várias coisas, como fogo, o sol, a deidade e também homem. E para terminar, assim como Jonas, o iniciado do Antigo Testamento, entrou no ventre da baleia, Jesus entrou nas águas, no rio de Dan, no qual se tornou ou despertou o seu estado de Cristo, glorificado, iniciado. E chega.
Agora a palavra está com vocês, que eu tenho uns fechamentos para fazer com vocês fora do texto. E aí, mais algum comentário? Conseguem perceber e entender isso que eu digo, que isso não é uma discussão intelectual acadêmica, mas a nossa disponibilidade em trazer de dentro de nós mesmos a percepção mais profunda que a gente consiga ter e não impô-la isso aos outros. E, por favor, não é isso que eu estou querendo fazer, mas sim oferecê-la como uma possibilidade daquilo que fala por meu intermédio, às vezes ajuda a nós e aos outros a ajudar a manifestar e expressar aquilo que a gente gostaria de ouvir no sentido mais profundo, né? E por isso eu também recomendo muito, leiam A Voz do Silêncio. Vocês vão começar a enxergar muito mais coisas. Espero que eu, o Bruno, a Laia, o Alberto e vários outros de nós aqui presentes, alguns, a Yara, a gente está nessa tentativa de despertar em nós mesmos tal, desvelar em nós mesmos tal luz, tal pistes, confiança, percepção, mas também com esse estímulo e com as palavras, tentar ajudá-los a ver isso também. Porque vocês me ajudam muito, gente. Esses momentos de reunião têm sido assim um desgaste muito grande e ao mesmo tempo uau, dormir depois da reunião tem sido difícil, porque e às vezes eu depois não sei mais dizer aquilo que aconteceu na reunião. O Alberto me pergunta, e aí? Foi legal, mas que eu não sei dizer. Porque tem coisas que parece que é só quando você está ali que você sente, né? Algo mais a colocar? Eu tenho 2 recados para vocês. Então, como a gente já está na hora, eu vou colocar... eu vou te passar, Odair. Eu vou colocar os recados, aí a gente fecha a reunião e continuamos conversando livremente. Fala, Odair. Fala, para você falar e a gente ouvir, nós temos que estar com... Obrigado. Aproveitando só esse texto aqui, pois a lei foi dada através de Moisés. Tá? Boehme, tá, dos 3 princípios, ele deixa bem claro Jacó Boehme. Jacó Boehme. Esse lei aqui é o que o Deus colérico, é o Deus das trevas, que não pode ser chamado de Deus, porque ele personifica o mal, mas o mal não é Deus. Então, esse aqui. E quando o Deus da graça já veio com Cristo, que é que foi adotado pelos cátaros, tá? Então, nós podemos ver que o Deus aqui, tanto nas trevas como na luz, é um Deus só. Só que tem comportamento diferenciado. Porque, em última análise, só há um. E as particularizações que fazemos e a força que colocamos na polarização cria essas sombras e, para nós, cai como trevas. Interessante. Bom, eu quero continuar conversando isso, então eu só quero chamar a atenção aqui de vocês. Nós já fizemos o estudo dessas partes iniciais aqui do livro, que é a introdução e o prefácio, e o hino de Jesus e a cruz de luz. Então, em princípio, não vamos voltar a isso, mas vocês vão ver um pouquinho de novo sobre a cruz de luz na nossa próxima reunião. Porque, desculpa, o Alberto faz um capítulo sobre o Leucius, que é aquele que é considerado o compilador, não só dos Atos de João, mas dos Atos gnósticos, e que vive no século I DC, é daquele grupo ali do filo judeu, né? E então o Alberto vai recontar um pouquinho disso, e aí no dia 18 a gente vai ter práticas de vida diária. E eu vou lembrar quem tinha comentado, como é que a gente vai falar sobre filosofia esotérica expressa nas práticas de vida? É isso que a gente estava comentando hoje. Como isso pode ou não, deve ou não se expressar no nosso dia a dia, na nossa prática de vida?
posso eu, na quinta-feira à noite, falar sobre a importância da compaixão como caminho de despertar da luz crística em cada um de nós, e na sexta-feira já isso não tem nada a ver mais com a minha vida, né?